E aí galera, espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje vamos falar de Cyborg Hunter, um belíssimo jogo para Master System nos moldes de Metroid do Nintendinho. O game foi desenvolvido pela própria SEGA e lançado em 1988. Ele é na verdade uma adaptação de um game lançado no Japão chamado Borgman. Borgman que é baseado em um anime do mesmo nome. Para a gente ter um efeito de comparação entre as histórias, eu vou rapidamente contar a história do anime. Ele conta que no ano de 1999, uma catástrofe atingiu a Terra, onde 4 grandes meteoros se chocaram com o nosso planeta. Aí ele já avança para o ano de 2030, onde ele fala que a cidade de Tóquio foi reconstruída e agora ela se chama Megalo City. É o mesmo nome da cidade do Masters of Combat. Se você é fã do Master, você vai perceber isso. Então, quando tudo parecia a paz estava se restabelecendo, a Terra começa a ser atacada por criaturas de outras dimensões. Então, um grupo de super-heróis, mais ou menos uns Changeman, aparecem para dar jeito nessas criaturas. Eu acredito que nessa época os animes eles não eram assim tão populares aqui no Ocidente. Então, quando o jogo veio para cá, ele foi completamente adaptado. Não só o nome que foi trocado de Borgman para Cyborg Hunter, como a história também foi totalmente mudada. Em Cyborg Hunter, a história diz que no ano de 2242 você é Paladin, um famoso caçador de recompensas que recebe a missão de salvar a Terra do ataque de ciborgues. Esses ciborgues eles são liderados por uma criatura chamada Viper, então você precisa invadir a fortaleza e destruir o grande vilão, salvando assim a Terra. É impressionante, né, galera, como esse tema era tão explorado nos anos 80, essa questão de ciborgues invadindo a Terra, essa questão futurista, cyberpunk, isso é muito bacana, eu particularmente gosto muito disso, e é um tema que foi muito bem explorado nos anos 80, tanto em jogos quanto em filmes e em outras mídias também. O game segue os moldes de Metroid do Nintendinho, porém ele não é assim de tão livre exploração, ele é um pouquinho mais linear. Você tem as áreas de A a G que devem ser exploradas, porém você precisa explorar na ordem correta, porque em cada área você vai precisar de um item, seja uma arma, um escudo, um cartão, que você só consegue nas áreas anteriores. Então você começa explorando a área A, onde ela vai te dar um item ou uma arma que você vai precisar para poder passar a área B. Na área B você ganha um item que vai ser primordial na área C e assim por diante. Então você acaba sendo obrigado a explorar todas as áreas na ordem correta. E galera, o que é bem interessante nesse game é a tela de jogo. A tela de jogo apresenta para você na parte superior, do lado esquerdo, uma espécie de visão em primeira pessoa, onde você consegue enxergar o corredor e os inimigos que estão se aproximando à frente. Do lado direito você tem um mapa completo da área que você está explorando naquele momento. O interessante dessa visão em primeira pessoa é que assim, os inimigos eles são divididos em duas classes. Os inimigos que aparecem nessa visão na cor vermelha, que são os ciborgues mais fracos, os inimigos comuns daquela área. E existem os inimigos que são apresentados na cor branca, que são os ciborgues um pouquinho mais fortes. Esses são generais. Para você poder passar para a área seguinte, além de você ter que pegar o item determinado, seja aí um cartão, uma arma, como eu falei, você também precisa eliminar todos os generais daquela área. Isso é muito bacana, porque de certa forma te obriga a explorar a área inteira, tanto para procurar o item quanto para você eliminar todos os generais também. E a gameplay, galera, ela lembra também bastante o Metroid. Você vai andando com o personagem pela fase, um botão pula e outro botão ataca. O ataque, você tem diversos tipos de armas, né, que você vai pegar ao longo das fases. Então você começa inicialmente com um soco, depois você vai pegar uma pistola, você pega também bombas, que é aquela bomba que você elimina todos, não chega a eliminar, mas você atinge todos os inimigos que estão na tela naquele momento. Existe também a Psycho Power, é uma barrinha apresentada na parte superior da tela, bem abaixo do mapa. Algumas armas mais fortes, uma pistola com tiro mais forte, ou um soco, que além do soco você libera um projétil para atingir os inimigos à distância, consome essa barrinha da Psycho Power, mas você pode encontrar ela espalhada pelas fases para reposição. Você pega também uma espécie de jetpack para você poder voar
e passar por cima de alguns inimigos mais pra frente que você vai precisar. Você consegue passar por cima de uma espécie de espinhos eletrônicos ali que tiram energia. E um defeito que eu achei bem bizarro assim no jogo, galera, é que quando você tá com jetpack, não mostra nada, não tem uma fumacinha, não tem uma luzinha, nada para indicar que seu inimigo tá voando. Ele simplesmente fica parado, estático, e você consegue controlar ele pela tela, para cima, para baixo. Lembra até bastante algo, um bug, né? Parece que deu um bug e você tá conseguindo controlar o personagem por todos os cantos da tela. A dificuldade do jogo, galera, ela é bem mediana, não é nada... Você vai levar em torno de 1 hora para você salvar, terminar o jogo, né? Salvar, tem gente que fala salvar, zerar, eu falo salvar ainda até hoje. Você vai levar em torno de 1 hora para chegar até o final do jogo. É uma jornada assim bem interessante, é muito legal você explorar as áreas. Dentro dessas áreas tem um elevador que eu acho bem estiloso. Você entra dentro do elevador, tem até uma animaçãozinha dos cabos passando para mostrar que o elevador está subindo, descendo. É sempre a mesma tela, sempre o mesmo cenário dentro do elevador. Nada demais, mas é um detalhe bem interessante no jogo também. E galera, tem cenários em que cada área que você passa, área A, área B, área C, vai mudando, então, os inimigos. Então a variedade de inimigos dentro do jogo ela é muito grande, bem como a variedade de cenários também. Lembra bastante os cenários do Zillion 2, aquela coisa futurista, cheio de aparatos tecnológicos por todos os lados, né? Então você vai andando de área em área, explorando primeiro, segundo, terceiro andar, subindo e descendo elevador, procurando itens. Dentro de algumas áreas vão ter alguns chefes também, onde você precisa vencer esses chefes para você pegar um cartão e poder passar para a área seguinte. Então, tem áreas que você vai precisar encontrar uma arma, que essa arma vai ser utilizada na área seguinte. Outras você vai precisar vencer um chefe para pegar um cartão e conseguir avançar para as áreas seguintes. Então, galera, é um jogo muito bacana mesmo do Master System. Eu acho ele bem legal. O final não tem muita coisa, eu esperava mais do final, porém tá dentro do padrão do que eram os jogos da época, né? Algumas coisas ali no final vai ficar um pouco sem sentido, porque como eu falei, o jogo ele é feito uma adaptação de um jogo lançado no Japão, que quando veio pro ocidente trocaram toda a história e mudaram tudo, então talvez no final você olhe uma coisa e vai ficar meio sem entender. E galera, outra coisa interessante é que durante a sua jornada você vai ter a ajuda da Adina. Ela é uma personagem que é uma espécie de... Ela é o seu contato com a sua base. Lembra muito Metal Gear Solid, sabe quando você tá jogando, de repente te chamam no rádio e você começa a bater aquele papo? É muito bacana, ela aparece algumas horas te dando diversas dicas assim, importantes. Ela fala que item que você precisa procurar, ela fala que você precisa pegar um cartão, e ela vai te dando algumas outras dicas aí para você saber o que você precisa fazer. Então assim, é praticamente impossível você se sentir perdido no jogo, porque você tem que explorar uma área por vez, e ela também sempre vai aparecer dizendo para você aonde você precisa ir e o que você precisa fazer. Então galera, esse game ele é bem interessante, ele é extremamente divertido, é mais uma joia, que eu considero pelo menos mais uma joia que a gente tem aí no nosso Master System, né? A SEGA, como sempre, dando alternativas. Infelizmente aí aquele monopólio que existia da Nintendo, muitos games aí de outras desenvolvedoras do Master System não recebeu, mas a SEGA sempre dava um jeito de dar alternativas pra gente não ficar órfão desse estilo de jogo, né? Metroid, Zelda, Castlevania, se você for procurar no Master, tem jogos aí que servem para atender, para suprir, né, a falta desses jogos aí no nosso sistema mestre. Uma coisa que eu não posso deixar de falar, que é um defeito bizarro do jogo mesmo. Para você trocar de arma, você precisa acessar um menu, e esse menu é acessado pelo segundo controle. Ou seja, você aperta o botão 1 ou 2 no segundo controle, vai abrir uma tela de menu, de um inventário, né, onde você consegue trocar de arma, você consegue selecionar o escudo, o jetpack. Uma coisa bizarra, né, galera? Porque se você não tiver um segundo controle, para jogar você vai ficar tendo que trocar o slot de um controle para outro o tempo inteiro. Claro, de certa forma facilita, porque se fosse no pause, se você estiver jogando direto no Master System, você vai ter que levantar até o console para apertar o pause. Porém, quem tem um controle só, como eu na época, eu tinha apenas um controle, eu não ia conseguir jogar, porque ficar trocando de slot você ia acabar aí danificando o seu aparelho. É um defeito bem bizarro que eles poderiam ter feito de como?
realmente deixando você acessar o menu pelo segundo controle, mas pelo pause também, né? Até porque o pause ele só serve para deixar o game paralisado. Ele poderia ali acessar o menu, servir de menu e de pause, para quem tiver um controle só não sofrer desse problema, mas fica aí o comentário de um defeito que esse game tem. Então, galera, fica a minha recomendação, Cyborg Hunter de 1988, é uma joia no Master System, é um game muito bacana, muito divertido, tanto a temática dele futurista, tanto o gameplay, explorar as áreas, destruir os inimigos, o jogo ele é bem bacana mesmo. Então galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês gostem desse jogo e até o próximo. Um grande abraço.